Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Reflexões bíblicas de David Wilkerson. O que segura o seu coração? Ao lermos as cartas de Paulo aos Efésios, vemos como ele as elogia longamente. Ele se dirige a eles como os fiéis em Cristo Jesus, abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 1-3. Paulo acrescenta que eles são um povo perdoado e ora para que tenham o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do entendimento, para que saibais qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Efésios 1, 17-19. No livro do Apocalipse, Jesus também elogia os cristãos de Éfeso. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Apocalipse 2:2. Em outras palavras, sei todas as coisas boas que estão acontecendo em suas vidas. Você é diligente em boas obras e isso é muito louvável. Jesus continua a elogiá-los apontando: vocês não podem suportar aqueles que são maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Apocalipse 2:2. Ele está dizendo basicamente: você odeia o pecado e não o tolera em sua vida, em seu lar ou em sua igreja. Você não foi sacudido por todos os últimos ensinamentos da carne e é capaz de julgar corretamente os falsos mestres e falsos profetas. É óbvio que os efésios não são apenas um bando de noviços ou santos mornos. No entanto, Jesus aponta que algo está profundamente errado quando diz: vejo todas as tuas obras, seu ódio pelo pecado, seu amor pela verdade, sua coragem justa e, ainda assim, de alguma forma, em todos os seus trabalhos, você permitiu que sua afeição por mim diminuísse. Apocalipse 2:4. Isso deve prender sua alma. Enquanto você trabalha fielmente para Ele e pratica uma vida justa, pergunte ao Senhor: Jesus, perdi minha primeira afeição por ti? Uma boa medida disso pode ser encontrada observando de perto o que segura seu coração agora. Como você gasta seu tempo? O que rouba de você um tempo de qualidade a sós com Ele? O que você prioriza? Volte para o seu primeiro amor hoje. Peça ao seu Pai graça e força para guardar sua afeição por Cristo, seu Senhor e seu Salvador. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O apóstolo Paulo nos dá esta instrução muito simples em termos mais claros. Se o Espírito Santo está vivendo em você, deixe que ele tenha total controle de sua vida. Todos nós devemos ser guiados pelo Espírito. Ele foi enviado para ser nosso guia constante e infalível, e permanece em todos os que confessam a Cristo como Senhor e Salvador. A maioria dos cristãos não tem problemas em aceitar que o Espírito Santo nos leva a Jesus. E não temos problemas em acreditar que o Espírito está trabalhando continuamente em nós a cada momento. Damos honra ao Espírito, pregamos sobre ele, ensinamos sobre seus dons e frutos, e muitos de nós o invocamos em busca de consolo em tempos de crise. Nós oramos a ele, buscamos, imploramos a Ele para rasgar os céus e reavivar sua igreja e experimentar manifestações genuínas de sua habitação. Mas parece que sabemos muito pouco sobre o que significa andar no Espírito. Compreender a verdade sobre andar no Espírito pode livrar muitos da confusão, conflito, angústia, indecisão e até mesmo dos desejos da carne. Então, qual é essa verdade? Paulo resumiu claramente: entregue sua vontade ao Espírito Santo e confie em sua voz mansa e delicada para dirigi-lo em todas as coisas. Na verdade, a palavra de Deus diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmo 37, verso 23. E quem faz o pedido? O Espírito Santo. A carne tem sua própria vontade obstinada e age como bem entende. Ele faz o que quer e depois pede a Deus que abençoe essas escolhas declarando: Deus me deu uma mente sã
e posso fazer escolhas inteligentes. Eu não tenho que esperar por ele para orientação. Mas até o próprio Cristo disse: de mim mesmo nada posso fazer, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5, verso 30. Assim como Jesus esperou no Pai, sempre buscando ter sua mente, devemos seguir seu exemplo perfeito. Por que Jesus foi conduzido a uma experiência no deserto? Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que versículo incrível! Mateus afirma corajosamente que o Espírito de Deus levou Cristo a uma experiência de deserto, onde ele teria que passar por severas tentações. Ainda mais surpreendente, este versículo segue diretamente uma cena de grande glória quando Jesus tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão. Quando ele saiu da água, os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou em seu ombro. Mateus 3,17. E de repente veio uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Alguém poderia se perguntar: se Deus estava tão satisfeito com Jesus, por que ele o levou a uma experiência no deserto? Deixe-me lembrá-lo de que Jesus é o padrão para nossas vidas como crentes. João escreve: como ele é, assim somos nós neste mundo. 1 João 4,17. Além disso, Cristo foi tentado em tudo à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. A mensagem das Escrituras é que todos os que estão em Cristo passarão por uma experiência difícil, assim como Jesus passou. Essas provações acontecem apenas para aqueles que andam no Espírito e têm comunhão com o Senhor. No entanto, quando o Espírito Santo nos leva ao deserto, Deus tem um propósito eterno em mente. Não se engane, no entanto, Deus não nos tenta, o diabo tenta. Ninguém, quando for tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1,13. Jesus não seria tentado pelo pecado grosseiro porque era justo. Suas tentações seriam no reino espiritual. O mesmo é verdade para nós hoje. Uma pessoa verdadeiramente espiritual provavelmente não é tentada a ficar bêbada ou usar drogas, mas suas tentações serão mais parecidas com as que Cristo suportou: desobedecer a palavra ou testar sua dependência do Pai. Não deixe que o diabo roube sua unção ou prejudique seu chamado. Permaneça na palavra de Deus e você alcançará a vitória, assim como Jesus fez. Apocalipse 9,4. E foi-lhes ordenado que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm o selo de Deus na testa. Por que o verde é importante para a nossa fé? Lembre-se, os gafanhotos são ordenados a não tocarem nada verde. Simplificando, eles não podem ferir ninguém que esteja andando na fé. Assim, mesmo no auge de seus ataques, aqueles que colocam sua confiança em Deus permanecerão altos, como árvores sólidas e verdes. Eles não serão prejudicados por gafanhotos de nenhum tipo, incluindo terroristas. A melhor defesa contra todo tipo de ataque infernal, toda picada de escorpião, é a saúde espiritual. E esse tipo de saúde vem somente quando nos voltamos para o Senhor e confiamos em suas promessas. Deixe-me te perguntar: você confia plenamente no perdão de Deus? Você depende do sangue dele para purificá-lo de toda iniquidade? Se você se sente condenado e se esforça constantemente para agradar a Deus, então você não é verde e saudável. O principal desejo de Deus é que você aceite seu dom de perdão e descanse nele. Você aceitou o perdão de Deus, mas você confia em seu amor incondicional por você? Nosso Senhor não nos corta toda vez que falhamos. Ele não está sempre olhando por cima do nosso ombro exigindo que acertemos. Ele simplesmente pede que o procuremos confessando: creio na tua palavra, Senhor. Perdoe-me, lave-me, segure-me em teus braços. O desejo de Deus para nós é que vivamos todos os nossos dias sem medo. Portanto, não ousamos permitir que Satanás nos acuse com uma falha do passado.
Se nos arrependemos disso, então estamos cobertos pelo sangue precioso e purificador de Cristo. Aqui está a promessa de Deus a todos os que confiam nele. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós nos lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Eles são derrubados e caídos, mas nós ressuscitamos e permanecemos de pé. Salmo 20, versos 7 e 8. Amém.